Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Todo o ano, no mês de setembro, a gente faz batismo nas águas. E este ano não será diferente, não é? Já é o mês do aniversário da igreja. 2 aos Coríntios, capítulo 4, diz assim no verso 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele e a igreja vinham sofrendo perseguição dos judaizantes, né? Eles vinham sendo perseguidos, atacavam a igreja, atacavam a Paulo. E ele está dizendo aqui, mesmo com tudo isso, nós não vamos desfalecer, nós vamos permanecer, nós vamos continuar. Aí ele vai dizer no verso 2, antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ele está dizendo, mesmo que tenha pessoas distorcendo a palavra de Deus, nós permanecemos falando a verdade. Nós permanecemos ensinando a palavra. Aí no verso 3 ele vai dizer, porque se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Agora aqui é assustador o que Paulo fala. Um homem como Paulo, cheio da unção de Deus, um homem cheio do poder de Deus, dizer que ele estava pregando e as pessoas não estavam se convertendo é assustador, não é? Porque você vai dizer assim, bom, se eu pregar tudo bem, mas era Paulo que estava pregando. E ainda assim, ele está dizendo que o evangelho está encoberto. Mas aí no verso 4, que é onde eu gostaria de tratar com vocês hoje, ele vai dizer por quê. Por que ele estava pregando e não estava tendo resultado? Por que as pessoas não estavam se convertendo? Ele vai explicar no verso número 4, tem uma razão, não é? Porque se ele está pregando na unção do Espírito Santo, não está pregando um evangelho falsificado, está pregando a palavra de Deus e ainda assim as pessoas não estão se convertendo, ele vai explicar por quê no verso 4. Aí ele vai dizer assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está dizendo assim, olha, o inimigo está cegando as pessoas. Nós estamos pregando, mas o diabo está trabalhando para que as pessoas não aceitem o evangelho. E não é só lá nos dias de Paulo, irmão, continua assim hoje. Não sei se você teve já alguma experiência de falar para alguém, de pregar a palavra, de mostrar a verdade, de abrir a Bíblia, de mostrar, olha, você está vivendo de uma forma errada, você precisa de Jesus, se arrepender dos seus pecados, e ainda assim você percebe que não tem resultado algum. Talvez você tenha alguém na família assim, em que você fala, você ensina, você prega, e aí a pessoa não abre, parece que não tem entendimento aberto. Não tem, porque o Paulo está dizendo por quê? Porque o Deus desse século, e ele está falando do diabo, ele está falando do inimigo das nossas almas, é ele que cega as pessoas para que elas não aceitem a Cristo, para que elas não tenham os olhos abertos. Irmão, o diabo é o poder invisível por trás de toda a incredulidade e impiedade. Então, quando você está pregando para alguém, e esse texto, ele vai deixar bem claro, irmão, que as pessoas não creem na palavra de Deus porque tem uma atuação maligna, tem uma atuação do diabo. Então, eu quero dar uma dica para você, porque assim, a gente que aceitou Jesus como Senhor, que conhece a palavra, a gente quer que as pessoas façam a mesma coisa, não é?
não sei se eu vou usar a palavra correta, mas a gente fica ansioso para ver a vida, pelo menos eu fico, irmão, para ver a vida das pessoas melhorarem, para que as pessoas fiquem libertas, para que as pessoas não fiquem oprimidas, amarradas, o inimigo amarra de todas as maneiras. Então, quando eu digo de mim, eu prego o evangelho e eu fico naquela expectativa, sabe? Se eu vou fazer uma visita, eu fico naquela expectativa para que a pessoa tenha os olhos abertos. E muitas vezes a gente não vê o resultado da pregação. A palavra mudou? Não. A palavra não surte efeito mais? Não, a palavra permanece poderosa. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus é poderosa, irmão. É poderosa. E quando a gente ama as pessoas, a gente quer ver a vida da pessoa mudar. A gente quer ver a pessoa com a vida transformada. A gente quer ver a pessoa liberta. Quando a gente ama as pessoas, a gente quer ver elas prosperando. A gente quer vê-las curadas. A gente quer ver as pessoas bem. E é por isso que a gente insiste, fala e ora, mas o inimigo está cegando. E tem muita gente que está cega. E o que faz, pastora? Jesus nos ensinou. Na live de sexta-feira eu falei até sobre isso. Daquele pai que trouxe aquele menino que tinha um ataque, de vez em quando ele era jogado no fogo, de vez em quando ele era jogado na água, e desde muito novo ele estava sofrendo, desde criança, né? Ele trouxe o menino ali para ele ser curado e para ele ser liberto. Os discípulos não puderam expulsar o demônio do menino. E aí, lá em particular, quando eles chegaram em casa, os discípulos perguntaram: mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí Jesus disse para ele, Jesus explicou: olha, certa casta de demônio só se expele por meio de jejum e oração. Então, se você está orando por alguém, para que essa pessoa tenha a vida mudada, tenha a vida transformada, e você não está como Paulo aqui, dizendo que o entendimento, dizendo que o evangelho está encoberto, eu lhe dou uma dica preciosa. Comece a jejuar. Entregue a sua vida no altar do Senhor. Jejue e ore por esta pessoa. Jejue mesmo, se consagre. E quando você estiver com a sua vida consagrada, naquele dia do seu jejum, você estenda a sua mão e repreende o espírito de cegueira, repreende todo envolvimento maligno, tudo que é de maligno que envolve aquela pessoa, mas com autoridade, com fé na palavra. Na verdade, não é o seu poder que vai mudar, mas é a sua vida consagrada. E no altar do Senhor, orando por alguém, com certeza vai ter vitórias. Vai ter. Funciona para mim. Funciona para mim. Quando eu estou trabalhando com alguém, para que alguém aceite Jesus, e que eu vejo que não, eu começo a jejuar. Faço períodos longos de jejum. Para que Deus trabalhe na vida daquela pessoa. Para que Deus liberte ela das garras do inimigo. Por quê? Porque o Deus desse século cega. Ele cega. Muito bem. Agora vamos fazer uma pausa aqui importante. A gente não pode botar toda a culpa no diabo. Porque senão fica fácil. Ah, não aceita Jesus porque tem demônio. Não é bem assim. Tem. Obviamente, como eu já disse, tem sim, senhor. Mas a Bíblia Sagrada também, no livro de Romanos, no capítulo 1, tem um versículo no livro de Romanos, no capítulo 1, que diz que ninguém será tido como inocente diante de Deus. Porque oprimido ou não, a pessoa está ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho. E ela também tem a condição de tomar uma decisão. Olha o que diz em Romanos capítulo 1, no verso de número 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ainda que a pessoa não queira ouvir a palavra, olhando para tudo que Deus criou, vendo para tudo que Deus fez, não precisa muito, irmão. É só se olhar no espelho e ver como o nosso corpo funciona, como Deus nos criou perfeitos. Só olhar para você mesmo, você não vai ser considerado indesculpável, porque olhando para tudo que a gente, para todas as criações de Deus, a gente tem que dizer, Deus existe e eu dependo dele. Então não vai ter como dizer assim, ó, por quê, irmão? Porque tudo que nos cerca fala de Deus. Tudo que nos cerca fala de Deus. Então, não tem como também depois, naquele dia, alguém chegar diante de Deus e vai dizer assim, mas eu não aceitei porque eu estava cego pelo diabo. Não, querido. A gente não vai ser indesculpável, porque a gente tem tudo que nos mostra, tudo que nos cerca, tudo fala sobre Deus. Amém? Mas, muitas vezes, é uma opressão maligna, uma cegueira diabólica, um vício. Muitas vezes a pessoa está amarrada por causa de um vício. Irmão, ore por essa pessoa, jejue por ela e interceda diante de Deus até que ela fique liberta. Quantas vezes eu já fiz isso? E sempre funcionou, sempre funcionou. Então, o Deus desse século, o inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras impedir que alguém que você está pregando, alguém que você está orando, vai tentar impedir que essa pessoa aceite o Evangelho, aceite a palavra de Deus. Vai jejuar, vai orar. E só para de orar e jejuar quando você vê esta pessoa aceitando a Jesus como Senhor. Quando você vê essa pessoa glorificando o nome do Senhor. Quando você vê essa pessoa já falando de Jesus. Quando você vai dizer, não, funcionou? Quando você vê essa pessoa já falando de Jesus para outra. Aí você pode dizer, deu certo. Deus ouviu. Deus ouviu. Amém? Então, sim, o diabo cega. E quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Mesmo assim, todos nós podemos enxergar o agir de Deus em tudo que nos rodeia. Então, ninguém vai ficar indesculpável naquele dia. Amém, amado? Amém? Então, quero que você fique de pé agora. E eu sei que todo mundo tem alguém aqui que está no coração, que você diz, eu queria muito que essa pessoa recebesse o Evangelho antes de morrer ou antes que aconteça alguma coisa mais grave. Se você tem alguém assim, que você tem esse amor, porque eu chamo de amor. Irmão. Porque vamos combinar, você ficar insistindo com alguém que não quer te ouvir, insistindo com alguém que lhe contraria, insistindo com alguém que muitas vezes joga assim na tua cara, mas você era assim também. Você fazer isso, só pode ser por amor. Então eu queria que você agora colocasse diante de Deus essa pessoa. Queria que você, quem sabe não é você mesmo, que está preso, amarrado por um vício. Se coloque diante de Deus e pede, Senhor, se eu estiver cega, se eu estiver cego, se eu não estou conseguindo enxergar, abre os meus olhos, me ajude a enxergar, tira de mim, Senhor, a cegueira. Eu não quero que o inimigo me engane. Se for outra pessoa, você vai pedir também, Senhor, eu queria te colocar diante de ti tal pessoa e pedir que o Senhor alcance essa pessoa para que quando eu pregar o Evangelho para ela venha aceitar o Evangelho. Irmão, se você não tem isso no seu coração, se você não tem esse desejo de ver pessoas libertas e salvas, tem alguma coisa errada com a tua salvação. Porque quem foi salvo e que ama Jesus, a única coisa que deseja é ver todo mundo que está ao seu redor salvo. É só isso que a pessoa deseja.
Que todo mundo seja liberto. Quem sabe não é dentro da sua casa. Você vê alguém lá dentro da sua casa preso por uma amargura, uma raiva, um ódio, um vício. Não sei, são tantas prisões que o inimigo tem lançado sobre as pessoas. Seja qual for a prisão, seja o que for, agora pede para o Senhor. Quem sabe não é alguém que já até serviu a Jesus e abandonou tudo, e hoje não quer te ouvir falar de jeito nenhum. Quando você fala, essa pessoa te responde, é agressiva, é grosseira com você. Você vai ter que jejuar por ele, querida. Vai ter que jejuar. Vai ter que se consagrar. Vai ter que orar e com autoridade repreender essa cegueira. É a obra. Paulo fala assim, olha, eu oro por vocês, porque de novo eu sinto dores de parto. Para que o evangelho chegue ao coração de alguém, irmão, é dores de parto. Se você não quer ter nenhum sacrifício, você não quer buscar Deus, irmão, dificilmente você vai ver essa pessoa aí que você está orando salva. É dor de parto. Para que um filho nasça, a dor, e muita dor. O inimigo cega, Satanás é astuto, Satanás é sagaz. Ele trabalha de forma invisível. E isso que é o seu problema. Você, porque não vê, acha que não é nada. Então, em nome de Jesus, faça um voto com Deus. Senhor, eu vou jejuar. Não é fazer loucura, não. Você não precisa fazer loucura, mas faça um jejum que você está na presença de Deus. E se coloque mesmo diante de Deus para ter dor de parto por essa pessoa. Se você não tem vontade de fazer nada disso, tem alguma coisa errada com o teu evangelho, querido. Tem alguma coisa errada com a palavra, não. Porque você está aqui hoje, porque alguém teve dor de parto por você. Você está aqui hoje porque alguém chorou e jejuou pela tua vida. Você está aqui hoje porque alguém, quem sabe, ainda está chorando e jejuando por você. Você está aqui hoje porque talvez tenha uma mãe de joelho, um pai de joelho, talvez tenha um filho de joelhos. Você está aqui hoje porque alguém insistiu com Deus e insistiu com você. Então, em nome de Jesus, toma agora essa pessoa aí que você quer muito ver liberto, ver curado. Vamos, querido. Não tem ninguém, não. Meu irmão, se você não enxerga ninguém para ser salvo, tem alguma coisa errada, querido. Fale com Deus. Eu pergunto, sua mãe, seu pai, se morresse hoje, eles vão para onde? Você precisa me dar essa resposta. Mediante essa resposta, comece a jejuar e comece a orar e repreender, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. É cegueira mesmo. Faz uma guerra. Se for dentro da sua casa, pega o óleo, unge o sapato, unge o travesseiro. Meu Deus, quantas mães, quantos testemunhos de mães eu já vi. O filho até sai para ir usar droga, mas o sapato ela ungiu. Pode sentar, irmão. Eu tenho muito pouco tempo, mas eu não vou levar de volta o que eu vim aqui falar hoje, não. Pastor, mas já não falou? Não, irmão, não falei, não. Ainda vou falar. Vou levar de volta, não. Hoje eu tenho que abrir teus olhos. Você tem que sair daqui esperto, esperto. A gente está deixando o inimigo agir do jeito que ele quiser. Tem gente que o inimigo está cirandando e a pessoa fica olhando o inimigo cirandar dentro de casa, cirandar em volta dos filhos. Meu irmão, em nome de Jesus, você não é de Jesus, irmão? A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Neemias.
E Neemias estava cativo. Agora o império era persa e o rei era Artaxerxes. E Israel estava cativo. Ficou 70 anos no cativeiro. E sabe por que Israel foi levado cativo? Depois de ter sido liberto do Egito, foi levado cativo de novo? Porque desobedeceu a Deus. Porque não quis ouvir a palavra de Deus. Eles foram levados cativos. Ficaram 70 anos escravos. E agora, o rei Artaxerxes dá autorização para Neemias. Primeiro voltou um homem chamado Esdras. Volta para Jerusalém. Volta para Israel. Esdras voltou para reconstruir o templo. E agora é Neemias. E as cidades naqueles dias eram amuralhadas. Então a cidade que não tinha muros era uma cidade que estava vulnerável, que estava ali dando oportunidade para o inimigo agir. Israel, o povo estava voltando, o templo reconstruído, mas a cidade estava com os muros destruídos. E Neemias é copeiro do rei Artaxerxes. E quando vem alguém lá de Israel, que tinha ido para Israel, ele pergunta: como é que está Israel? Ele diz: está ruim lá. Os muros estão derrubados, as portas queimadas. E Neemias é do tipo do crente que eu gosto. Quando ele ouviu a notícia ruim, ele não foi murmurar com o rei, ele não foi blasfemar. Deus nos mandou aqui, porque a gente agora é escravo. Neemias não fez nada disso. A Bíblia diz que ele chorou, que ele orou. Orou e chorou. Ele foi buscar a Deus. Deus, a situação está. E quando ele vai servir o rei percebe que o semblante de Neemias está abatido. E o rei pergunta o que é. Aí ele explica, né? Ele conta. E o rei dá ordem para que Neemias volte para reconstruir os muros de Jerusalém, né? E ele volta. O rei dá cartas a ele e manda ele mais um povo voltar para fazer a reconstrução do muro. E ele vai com um propósito definido, sabe? Neemias sabia o que ele ia fazer. Neemias sabia para que ele era chamado. Aqui é onde muita gente tem sofrido, porque não tem propósito, não tem um propósito definido e está sempre confuso. Neemias tinha certeza que Deus tinha chamado ele. E tinha certeza. E ele volta disposto a fazer a diferença. Ele não vai para Jerusalém para ver se vai dar certo. Ele não volta para Jerusalém para ver, vamos ver se esse negócio vai dar certo. Não, tem propósito. Ele tem propósito. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe para aquilo que ele foi chamado. E quando alguém é assim, irmão, ele vai encontrar oposição. Sempre que alguém se levanta com propósito, com chamado de Deus, disposto a fazer a diferença, disposto a mudar de vida, disposto a ver a sua família transformada, todas as vezes que acontece isso, nós vamos ter oposição. O diabo não vai ficar de braço cruzado olhando você orar, olhando você aprender da palavra, olhando você. Ele não vai falar, nossa, olha lá que maravilha, o Júlio está indo bem lá, lendo a palavra. Ele não vai, o inimigo não vai fazer assim. Então quando ele vê que a gente está disposto a mudar, disposto a fazer a diferença, você quer ver? É quando você, por exemplo, você dá algo que todo mundo entende. Às vezes a pessoa tem um vício, aqui o Rogério pode me falar disso, até que um dia ele falou, não, chega. E aí, obviamente, o inimigo vai se levantar.
Não tem como não ser diferente. Se você acha que ser de Jesus é um jardim cheio de rosas, eu tenho que te decepcionar. É guerra todo dia. Você levanta guerreando, vai dormir guerreando. E se bobear, você sonha à noite que está guerreando. É guerra todo santo dia, não sei para você. Se não for assim, irmão, tem alguma coisa errada. Porque se você se levanta para fazer a diferença na sua vida, fazer a diferença na sua vida, na sua família, para fazer a diferença, para mudar de vida, para ver a tua família mudar, e você começa a buscar, e jejuar, e orar, meu filho, vai ter oposição. Óbvio. Óbvio. Aí você vai dizer assim, mas pastor, quando eu não tinha Jesus, era mais fácil. Agora que eu entreguei a minha vida a Jesus, parece que o negócio ficou mais difícil. Óbvio que fica, querido. Você antes caminhava para o inferno. Para o inferno. O inimigo ia te perturbar. Você já está indo, está de braço, vai indo. Agora você largou o braço do Satanás e pegou no braço de Jesus e está indo. E esse cara inimigo vai falar, não, deixa ele ir. Não mesmo. Não mesmo, querido. Funciona assim. Você vai ter que lutar. Todo dia. Todo dia você vai ter que lutar. É guerra, batalha. E Neemias, ele volta para Jerusalém, disposto. E eu te digo, ele completou o muro. E em 52 dias, ele completou o muro. Mas quando ele chega para fazer a obra, agora sim, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 2. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E a guerra é séria. Você quer ver? Se você fosse colocar na brecha em favor de alguém, a guerra é séria. É sério. Então se prepare. Tenha propósito. Propósito. Eu vou permanecer firme até o milagre acontecer. Neemias capítulo 2. O que acontece logo quando você se dispõe a fazer, a mudar de vida, a orar por alguém? Qual a primeira coisa que vai acontecer? O inimigo vai se levantar e ele vai te enfrentar. Então, no capítulo 2 de Neemias, se tiver aí, se tiver dificuldade aí, abre os Salmos e volta um pouquinho que você vai achar. Neemias capítulo 2. Qual é a primeira coisa que o inimigo vai fazer, irmão? Olha aí no verso de número 19. Então, Neemias, ele vai encontrar ali em Jerusalém alguns opositores. Obviamente que nos dias de Neemias, ele conseguia ver o inimigo. E eles tinham nomes: Sanbalat, Tobias e Gesem. Sanbalat era um administrador ali da região de Samaria. Ele e a família dele muitos anos administrando aquele lugar todo. E agora ele vê Neemias chegando com carta do rei, cheio de autoridade, cheio de unção, chamado por Deus, já vai chegando, já vai fazendo. Pronto. Aí o que ele vai fazer? Como que começa? 19. O que ouvindo Sanbalat, o Aronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, fizeram o quê? Zombaram. Então a primeira coisa é zombaria. Então você se dispôs a mudar de vida. Vai aparecer alguém que vai dizer: eu já vi isso tantas vezes, você nunca mudou, agora você vai mudar? Você acha que engana quem? O inimigo vai zombar, não vai debochar. Zombaria é deboche, é ironia, não é? E a zombaria qual é o objetivo do inimigo zombar? É fazer você desanimar. Porque se a pessoa, às vezes alguém que você estima muito, que convive com você, de repente começa a zombar de você, vai fazer você desanimar de orar, de buscar. Essa é o alvo do inimigo, é fazer você desanimar do propósito que você tem de mudar de vida, de ver a tua vida mudada, a tua família mudada. Esse é o alvo. Tem gente que não consegue suportar os ataques, a oposição do inimigo. Ele vem primeiro de tudo zombar. E Jesus Cristo passou por isso.
Olha, lembra quando Jesus foi levado a Pilatos? Eles colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele e eles gritavam: tu não és o rei. Ou quando ele foi para a cruz: tu não és o rei dos judeus, desce daí. Até Jesus passou por zombaria. O que você acha que nós não vamos passar? Então a primeira coisa que os inimigos fizeram para tentar impedir que o muro fosse reconstruído é zombar. A segunda também está aí, no verso de número 19. E desprezaram-nos. A segunda coisa é desprezo, irmão. O que é desprezo? É desconsiderar, é não dar importância. É dizer: mas você nunca serviu para nada, agora você acha que serve para alguma coisa? Você acha que agora que você é crente, você serve para alguma coisa? O inimigo vai tentar zombar, irmão, vai tentar de toda maneira desconsiderar, vai tentar de toda maneira fazer com que a gente desista. Então, zombando, desprezando, usando pessoas para desprezar. Jesus foi desprezado. Isso não é novo. Jesus foi desprezado. A terceira coisa, irmão, está aí agora no verso 19 também, que que é isso que fazeis? Quereis, que ele vai dizer: quereis rebelar-vos contra o rei? O que é que o inimigo faz agora, irmão? Calunia. Calúnia, irmão. Eu vou te falar, vou te dar uma aula de direito agora, uma explicação. Calúnia é um crime, e é um crime contra a honra, que consiste em atribuir a alguém um fato falso ou impreciso. Artigo 139 do Código Penal. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano, mais pagamento de multa. E o inimigo se levanta para caluniar. Calúnia, além de ser um ataque do inimigo, é um crime, de acordo com o nosso Código Penal. E o inimigo vai tentar, mano, de todas as maneiras. A calúnia é uma das principais armas do inimigo contra o povo de Deus. E hoje em dia, com o advento das redes sociais, o que é de coisas que a gente vê falando de pessoas que são assustadoras. E aí você vê um monte de gente famosa aí processando um monte de gente por conta de coisas que as pessoas falam, que são caluniosas. É a arma do inimigo. Calúnia. Calúnia é coisa séria. O inimigo vai usar as pessoas. Ele vai usar o que ele puder usar para tentar impedir que a gente reconstrua os muros, que a gente tenha uma vida mudada e transformada. A segunda coisa, a outra coisa está aí no capítulo 6 agora. Capítulo 6 do livro de Neemias. O verso 5 ao 7. Neemias 6, 5, 6 e 7. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu. A Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo estas palavras vem, pois agora o consultemos juntamente. O que ele faz agora? Difamação. Calúnia e difamação. Nós devemos estar bem atentos a isso, irmão, para a gente não desanimar por causa dessas armas satânicas. Isso é arma satânica. Difamação, de acordo com o Código Penal brasileiro, é crime também. Artigo 138. É crime também. Pena, também tem pena, irmão. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então a gente precisa vigiar e ter muito cuidado com os comentários que fazemos nas redes sociais, tomar muito cuidado para falar de quem quer que seja,
Porque isso é a arma maligna para fazer desanimar, fazer as pessoas desanimar. Armas satânicas para fazer a gente desanimar de ter vida mudada, de ter vida transformada. Aí de repente você tira do seu Facebook todas aquelas fotos, né, de antes de você ter Jesus, aí coloca fotos, versículos bíblicos, aí as pessoas começam a caluniar, difamar, zombar, desprezar. Mas continua firme, irmão. Não existe não, porque vai valer a pena. Vai valer muito a pena. A outra arma está em Neemias 4. A oposição do inimigo, em Neemias 4. Agora, é muito parecido com a primeira, da zombaria, Neemias 4:1. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Escárnio, irmão. Escarnecedor. A Bíblia fala no Salmo número 1 para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Porque o inimigo vai se levantar para escarnecer das pessoas que querem realmente fazer a vontade de Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, ganhar almas para Jesus, fazer a diferença, ver a sua família cuidada, ver a sua família transformada. O inimigo vai usar o que ele puder para tentar impedir. O que ele puder. E nesse caso aqui, ele vai zombar de novo. Depois, em Neemias 4 também, aí no verso 2, ele vai dizer: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe a isso, sacrificarão, acabarão um só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Qual é a oposição agora? Eu desisti, irmão. Sabe, tentar diminuir a autoestima da pessoa? Sabe, querido, o inimigo vai lançar dardos para fazer você se sentir, para fazer você ter dúvida. Ter dúvida de quem você é, de que Jesus é na sua vida. Diminuir mesmo, desestimular, te impedir de avançar, colocar embaraços, empecilhos, para você não amar a Jesus. E aqui eu te trago o exemplo de Josué e Caleb. Irmão, 12 foram os espias. Eles viram a mesma coisa. Eles foram para o mesmo lugar. Mas Josué e Caleb, quando chegam no meio do povo, eles tiveram uma atitude diferente. Os 10 espias disseram: tem jeito, nós somos gafanhotos, para nós não vai dar, nós nunca vamos tomar posse dessa terra. Mas Josué e Caleb falaram: não, mas se Deus falou, nós vamos conseguir. Se Deus falou, tem jeito. A gente só aprender, irmão, a ter palavra de bênção na vida das pessoas. Não desestimular, fazer a pessoa perder a fé, perder a alegria. É isso que o inimigo faz. Então, quando você encontra alguém que faz você ficar abatido, perder a alegria, perder a fé, meu irmão, isso é uma oposição maligna. Não dá ouvidos para isso, porque Deus é contigo. Deus é contigo, irmão. Eles tentaram, aqui esses fracos judeus, acho que eles vão levantar esse muro, desse montão aí. Pois é, irmão, mas eles estavam levantando. E o muro já estava pela metade. O muro já estava pela metade. Aí no verso 3 do capítulo 4, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem. Olha o que ele fala para eles: ainda que edifiquem. Vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Sabe quando a pessoa que às vezes fumava e ela está no terceiro dia que já não está fumando mais, aí chega alguém e fala assim: já vi esse negócio aí tantas vezes, não vai ser agora que você vai largar.
Meu irmão, você vai conseguir em nome de Jesus, porque Deus é contigo. O Espírito de Deus está na tua vida, porque Deus te escolheu, Ele escolheu você. Ele escolheu você com um propósito, irmão. Ele escolheu você para você fazer a diferença, meu irmão. Não importa o que os outros vão falar, não importa o que as pessoas falam, não importa os escárnios, a zombaria, o desdém, não importa, não importa o que Deus me escolheu. Pode falar o que quiser, pode falar o que quiser, não importa. Deus está comigo, Deus está com você. Mas se você crê assim, creio. Mas Jesus passou por tudo isso, por que nós não vamos passar? Calúnia, difamação, escárnio, negócio, pode falar o que for, eu continuo pregando. Pode falar o que quiser, nós continuamos orando. Pode falar o que quiser, nós continuamos pregando. Pode falar o que quiser, nós continuamos orando. Enquanto a minha língua bater no céu da boca, como dizia a pastora Fidelcina, nós vamos pregar e ganhar almas para o reino de Deus. Glória a Deus. Depois, no capítulo 6, de novo, no verso 11, lembra-te, o que Neemias vai fazer, irmão? Agora aqui tem um conluio aí. Eles chamam Neemias para entrar no templo, e não podia entrar no templo, só levita e sacerdote. E um sacerdote lá vem e chama Neemias para entrar no templo. Mas eu não posso entrar, não. Inimigo, a gente aprender a ter discernimento, prestar atenção, querido. Discernimento, discernimento. O inimigo está tentando enganar o inimigo. Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. E quanta gente está cega, dando ouvidos a qualquer informação, irmão. E Deus tem propósito na sua vida. Deus tem planos na sua família. Deus quer mudar a sua história. Às vezes você precisa aprender a ter discernimento. Observar quando é conversa maligna, diabólica, para fazer a sua família ser destruída, para fazer a tua casa perecer. Você precisa ficar atento, minha irmã. Não, pastor, mas é a pessoa que está muito próximo de mim. É óbvio, os mais próximos é aqueles que vão mais nos atingir, os mais próximos mesmo. É os mais próximos, irmão. É aqueles que estão perto da gente. Então vigia. Olha o que Neemias fala no verso número 11. Olha lá. 6:11. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Ele sabia quem ele é, ele conhecia a lei, ele sabia que a lei dizia que ele não podia entrar no templo, ele conhecia a palavra, irmão, ele sabia o que ele podia e o que ele não podia fazer. Eu não vou fugir, eu não estou fugindo, mas eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso, e eu sei o que Deus quer que eu faça, e eu sei o que Deus quer que eu não quer que eu faça, não, em nome de Jesus. Abre o olho. Abre o olho. Deus te chamou, meu filho. Deus te chamou. Deus te chamou. O conhecimento que Neemias tinha da lei do Senhor impediu que ele pecasse contra Deus, entrando lá no templo. Mostrou coragem. Mostrou coragem. Fica de pé. Tudo isso que eu falei, muito rapidamente, que o meu tempo já acabou faz tempo, tudo isso que eu te falei, irmão, são armadilhas, oposição do inimigo. Eu não sei se você já passou ou está passando por alguma coisa. Eu já passei por todas. Todos. Tudo isso aqui. Todos eles. Não escapou nadinha. Nenhum deles. Mas eu sei para que eu fui chamada. Eu sei. Você precisa compreender que podem surgir armadilhas no seu caminho. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Pode surgir.
Pode surgir todo tipo de armadilha. Quando o inimigo não consegue atingir a gente, atinge uma pessoa da família. De alguma maneira ele tenta nos atingir. Usa aquilo que ele puder, mas permaneça, porque vai valer a pena. Neemias acabou o muro, a cidade ficou protegida, exatamente como Deus tinha chamado ele. Feche os seus olhos. Que Deus te dê discernimento. E não importa se zombarem de você, não importa. Não importa se caluniarem, nem responda. Neemias nem respondeu. A Bíblia diz que Neemias orou. A Bíblia diz que Neemias confiou em Deus. A Bíblia diz que Neemias continuou trabalhando. A Bíblia diz que em uma mão eles tinham uma pá e na outra mão eles tinham uma espada. Eles foram até Neemias era um líder que animava o povo. Não, vamos trabalhar. Vamos, queridos. Vamos, não acabou ainda. Jesus não voltou. A sua família não se converteu toda ainda. A sua família tem gente que se morrer hoje vai para o inferno. Então, pelo amor de Deus, não fique olhando para as pessoas e de braços cruzados. Se posicione. Não importa a oposição de inimigo, importa que Ele te chamou, Ele te escolheu. Fale, Ele me escolheu. Bate assim no peito e diz, Ele me escolheu. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Como já disse hoje, não fomos nós que te escolhemos, e a tua palavra que diz isso, foi o Senhor que nos escolheu. Senhor Deus, que o inimigo lança todo tipo de dardo, de oposição, para tentar, Senhor, para tentar nos parar, impedir o avanço da pregação do Evangelho, o avanço da ministração da palavra, impedindo que as pessoas se convertam, impedindo que haja mudança, mas em nome de Jesus, e no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu decreto que o inimigo não vai alcançar êxito em nossa vida, em nome de Jesus. Cobre esta vida com teu sangue, Senhor. Fortalece a sua fé, fortalece a sua fé, não deixa ela esmorecer, fortalece a sua fé, Senhor, dá-nos força, em nome de Jesus, amém. Seja curado, abençoado, que você tenha uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. E domingo nós estamos aqui, que é a Santa Ceia do Senhor. Vamos em paz e amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão de Deus, a consolação do Santo Espírito, e seja sempre com todos, hoje, para todos sempre. Boa noite, a graça e a paz do Senhor.